Bom dia, estamos começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. O tema de hoje é a transmissão de Covid-19 e as festas de final de ano. E o convidado para falar com a gente sobre o assunto é o Vitor Mori. Vitor, obrigado por disponibilizar seu tempo aqui para a gente. Queria, por favor, que você contasse um pouco para a gente do seu background, do que você faz, antes de a gente entrar propriamente no assunto, por favor. Bom, obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com todos vocês. Bom, meu nome é Vitor, eu sou formado em Física pela Universidade de São Paulo, na USP, na Escola Politécnica. Eu fiz o mestrado e o doutorado em Engenharia Biomédica. Durante o doutorado, eu fiz um intercâmbio de pesquisa na Universidade de Vermont, aqui nos Estados Unidos. E aí, acabando o doutorado, eu fui chamado de volta, fui convidado para fazer o pós-doutorado aqui em Vermont, né? Meu mestrado e o doutorado, eu trabalhei com modelagem matemática da mecânica respiratória. Então, a gente fazia basicamente, trabalhava com modelos matemáticos, sistema respiratório, com experimentos em animais, sempre voltado para estudos de doenças do sistema respiratório. No estágio aqui em Vermont, eu trabalhei com a síndrome respiratória aguda grave, né, também. Então, esse foi um dos motivos que eu acabei entrando na pesquisa sobre COVID, que no começo se acreditava que a COVID era uma doença essencialmente respiratória, né? Então, ela era muito parecida com a síndrome, com a SARS, na verdade, eu não sei o nome exatamente em português, mas é o ARDS em inglês. E aí, como é uma área que eu já estava trabalhando, eu acabei começando a mexer com isso. E aí, com o tempo, foi se descobrindo mais sobre a doença e viu que ela é uma doença multissistêmica, ela não é focada só no sistema respiratório. Nesse estágio em Vermont, eu também comecei a trabalhar com câncer, modelagem de câncer de pulmão, né? Então, a gente tem uma técnica que a gente passa uma sonda por ultrassom pelas vias aéreas e consegue dar uma injeção de medicamento quimioterápico direto no tumor, né? Que geralmente as quimioterapias são feitas por via sistêmica. Então, você coloca o medicamento no sistema circulatório, nas veias e artérias, e aí ela vai se espalhando pelo corpo todo, inclusive no tumor, né? Só que aí você tem uma quantidade enorme de efeitos colaterais, porque é uma coisa muito tóxica. Está espalhando pelo corpo inteiro, né? Então, com essa técnica, a gente consegue injetar direto no tumor e aí maximizar os efeitos terapêuticos e minimizar os efeitos colaterais. E aí a minha pesquisa atualmente é nessa área, né, na modelagem da dinâmica do medicamento dentro do tumor, uma vez que você injeta. Então, que local é melhor você injetar, quantas injeções, qual que é a dinâmica, será que você consegue prever a resposta a partir dessa dinâmica? Então, é com isso que eu trabalho. Eu sempre trabalhei muito mais com a parte de modelagem de sistemas biológicos. E aí, como eu falei, quando começou a questão da COVID, eu também trabalhei muito com ventilação mecânica, então nosso laboratório começou a estudar a fisiopatologia da COVID, né, sobre os olhos da mecânica respiratória, com as informações que a gente tinha na época, que acreditava que era uma doença muito do sistema respiratório, então atuei nessa frente. A gente também trabalhou aqui construindo um ventilador de emergência, e aí, ao mesmo tempo, o governo de Vermont tinha conversado com a gente, pedindo para a gente fazer alguns modelos epidemiológicos, e eu também me envolvi com isso. E aí trouxe essa experiência também um pouco para o Brasil, e aí eu conheci o pessoal do Observatório Covid-19, né? E aí vi já o trabalho que eles estavam fazendo, que era um trabalho enorme, super, super robusto e interessante sobre modelagem, sobre muitas outras frentes da Covid. E aí eu comecei a me envolver mais com a questão da Covid, ler, estudar mais, acompanhar mais as pesquisas, e aí estou aqui. Maravilha. Então, aproveitando que você está aqui, não aqui exatamente, né, mas para a gente se localizar, como que a gente pode dizer agora o estágio atual da Covid-19 no Brasil? A gente começa a ver talvez o repique, talvez um indícios
de que a queda já não é mais queda, os números de casos de internações estão começando a subir novamente? Onde a gente pode situar? Qual que é o momento da pandemia? A gente viu uma queda constante, bem consistente nos últimos meses, né? A gente saiu daquele patamar de quase 1.000 mortes por dia e teve uma caída já nos números. E a gente está num momento de um pouco de incerteza no momento, né? A gente não... É difícil falar que tem uma segunda onda forte vindo aí. A gente está vendo aumento de internação em hospitais particulares, a gente está vendo aumento de internação em hospitais públicos também, em menor grau. Mas é difícil falar que a gente está numa segunda onda e até difícil também prever. Todo mundo pergunta, quando que a gente vai chegar na segunda onda? A gente está numa segunda onda? E assim, é muito difícil responder essas perguntas. O que eu sempre falo é que a gente está no momento de prestar muita atenção nos números, né? De, Uhum. de, de olhar esses números com cautela, tomar medidas para controle da Covid. E o que eu sempre falo nas redes sociais também é que a maioria das medidas que a gente tem que tomar com relação à Covid, a gente não precisa esperar o número de casos aumentar, a gente já podia estar trabalhando com isso, né? No começo da pandemia, se acreditava que a principal via de transmissão era por superfícies, que era você encostar numa superfície inanimada, contaminada, e levar a sua mão à boca, ao nariz. E hoje já se sabe que esse não é o caminho mais prevalente da transmissão, que a transmissão por gotículas maiores ou por aerossóis pelo ar, ela é muito mais importante, né? Então, a gente já devia estar, por exemplo, com políticas públicas que incentivassem atividades ao ar livre. Então, por exemplo, a gente está vendo bar, shopping, restaurante, tudo lotado, e só há algumas semanas a gente começou a abrir parque no fim de semana, que é um total contrassenso, né? Um parque ao ar livre, ventilado, onde é possível manter o distanciamento, é um lugar muito mais seguro do que um shopping, um restaurante. Então, esse tipo de atividade, eu sempre falo também que a gente podia estar expandindo o conceito da Paulista Aberta, que é feita em São Paulo, né? Que você fecha a Paulista para carros e abre para pedestres no domingo. Então, fazer isso em mais locais para incentivar as pessoas a frequentarem ambientes abertos, fazer com que as pessoas que vão para o restaurante, ao invés de ficar no ambiente interno, mal ventilado, fique do lado de fora, a gente use as vagas de estacionamento para colocar as mesas, né? Então, são várias coisas pequenas que a gente já poderia estar fazendo que a gente não está prestando muita atenção. E isso, independente de segunda onda, a gente devia estar fazendo justamente para evitar uma segunda onda, né? Não tomando fazendo as intervenções quando ela chegar. Sim, perfeito. E agora imaginando, por exemplo, daqui, claro, já é difícil entender o cenário agora, a gente tem que tomar cuidado com os dados, prestar atenção nos dados, nos números, né? Mas daqui uns 40 dias lá para o Natal, se continuar nesse ritmo, você acha que qual que pode ser o cenário ali perto do Natal, mais ou menos? É muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Pode ser que esse aumento seja só uma flutuação nos números e volte a cair. Pode ser que isso se torne um crescimento sustentado. A gente veja o número de casos e hospitalizações crescendo de forma muito rápida. Muito difícil prever. Então, assim, o importante sempre é tomar o máximo de medidas de prevenção possíveis para que esses números caiam, né? É normal, depois de tanto tempo, a gente ter uma certa fadiga, ter um certo cansaço, querer ter um pouco da nossa vida de volta, né? Mas é importante lembrar que existem coisas mais seguras e coisas menos seguras a se fazer. Falar para ficar em casa até a vacina, no mundo perfeito, né, seria o ideal, mas é inviável. As pessoas têm que trabalhar, às vezes não por opção, né? Às vezes elas simplesmente são obrigadas a ir trabalhar e pegar transporte público lotado. Ou até uma questão de saúde mental. A pessoa não aguenta mais ficar nesse clima de tensão e tudo mais. Então, o importante é a gente comunicar como essa doença é transmitida, quais são os mecanismos de transmissão e o que a gente pode fazer de forma segura e o que não é seguro, né? Então, isso é mais importante. Mais do que tentar prever o que vai acontecer, fazer o que está ao nosso alcance agora, né? É muito difícil fazer qualquer previsão.
Perfeito. Então, imaginando, vamos supor, assim, para facilitar as coisas, um cenário como se fosse o de agora. Digamos que hoje, em vez de 17 de novembro, fosse 17 de dezembro. Como a gente poderia comunicar às pessoas que querem se reunir? Ou melhor dizendo, vamos começar dividindo por 3 fases, digamos assim, que eu acho que é mais fácil. Uma antes do Natal, ou Ano Novo, que seja, né? Festividades em geral. Uma durante os encontros e uma depois. Antes, que a gente tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção na profissão, se a pessoa sai de casa para trabalhar ou não, o que ela faz. Tá. Eu vou tentar dar um passo atrás e tentar explicar com mais detalhes a transmissão, que aí eu já linko com os eventos de superespalhamento que estão sendo muito associados a encontros familiares, e aí já tento linkar com as festas. A gente tem 3 principais vias de transmissão. A transmissão por superfícies inanimadas, né? Então, a pessoa fala em cima de um objeto, emite perdigotos, essas gotas contaminadas ficam no objeto, alguém passa a mão nesse objeto, leva ao nariz e à boca. Isso é o que vem tendo mais atenção de todo mundo, então limpando compra, lavando a mão o tempo todo, desinfetando tudo. Mas o que se sabe hoje é que essa via é muito menos prevalente do que se imaginava. Ela não é a via principal de transmissão. Aí tem a via por gotículas, né? Basicamente, quando a gente fala, a gente emite perdigotos. Então, a gente tem gotículas maiores, que seguem uma trajetória balística, né? Então, elas caem até uma certa distância, e gotículas menores. As gotículas maiores, como eu falei, elas caem a uma certa distância, até 2 metros mais ou menos, né? E é por isso que a gente fala do distanciamento, de manter 1,5 m, 2 metros de distância, para evitar que quando alguém está falando, essas gotículas vão direto no rosto de outra pessoa. Essa é uma via considerada importante, né? E a terceira via é a transmissão por aerossóis. Aerossóis são gotículas mais leves. E essas gotículas mais leves, elas não seguem uma trajetória balística, elas não caem em 1,5 m, 2 metros. Elas ficam no ar por muito tempo e elas vão se acumulando no ar à medida que as pessoas vão falando. A melhor forma de fazer uma analogia a entender os aerossóis é pensar no cigarro. A fumaça do cigarro, ela é um aerossol também, né? Então, por exemplo, quando você tem um espaço aberto, ventilado, com todo mundo distante, se tiver uma pessoa fumando, você não vai sentir o cheiro, né? Essa fumaça vai se dispersar muito rápido. Agora, se você estiver numa salinha pequena, fechada, com as janelas fechadas, tudo mal ventilado, e tiver alguém fumando, a sala vai ficar com um cheiro muito forte, você vai inalar uma quantidade enorme de fumaça e todo o seu cabelo, roupa vão ficar com cheiro também. Então é a mesma coisa com os aerossóis contaminados com o SARS-CoV-2. Né? Você precisa ter um ambiente aberto, bem ventilado, para evitar esse tipo de contaminação. E aí o uso de máscara também é super importante. Então você pode pensar que todas as pessoas que estão sem máscara, usando máscara errado, estão fumando. E o seu objetivo é inalar a menor quantidade de fumaça possível. Então, isso é uma boa dica prática para conviver e pesar os riscos de contaminação. E aí, o que acontece? O que se descobriu, se fala muito sobre o tal R, né? O número de reprodução, que o R é 2, então cada pessoa transmite para outras 2, ou o R é 1, cada pessoa transmite para uma. Mas a dinâmica da Covid-19 não é bem assim. Você pode ter um R igual a 2 se você tiver 10 pessoas contaminadas e cada pessoa contamina outras 2. Então, você vai ter 20 pessoas depois. Mas, na verdade, o que acontece é que você tem 10 pessoas contaminadas, 9 não contaminam ninguém e uma contamina 20. Ou seja, você ainda vai ter, na média, cada pessoa contaminando outras 2 pessoas. Só que a dinâmica com que isso acontece é totalmente diferente de ser quase 1 para 1 ou 1 para 2. É 1 para 20 e os outros 9 para 0. Isso é chamado eventos de superespalhamento, e isso é muito ligado à transmissão por aerossóis. Então, o que acontece? Esses eventos de superespalhamento, onde uma pessoa transmite para 20 pessoas, geralmente é associado a eventos onde as pessoas estão sem máscara, em ambientes fechados e mal ventilados, sem distanciamento e falando alto. Lembrar que quanto mais alto você fala, ou você está rindo e cantando, mais aerossóis você emite. Então, mais partículas você está emitindo e maior risco de contaminação. Agora, o que acontece? Eventos de encontro familiares e amigos são momentos que a gente tem bastante gente num espaço, né? Então, encontra 5, 10 amigos para um encontro,
Geralmente são feitos dentro de casa, que é um ambiente muito mal ventilado, você não tem um sistema mecânico de troca de ar, às vezes a janela fica fechada e o ar-condicionado ligado, e as pessoas estão mais relaxadas das outras, elas tiram a máscara para conversar. Então, esses encontros familiares, encontro entre amigos, são condições perfeitas para os chamados eventos de superespalhamento. E o que você percebeu em estudos de rastreamento de contatos, onde você vai monitorando quem contamina quem, é que o crescimento na pandemia na Europa e nos Estados Unidos está muito ligado a esses encontros familiares e entre amigos, especialmente no inverno, onde o ambiente está mais frio e não tem como fazer esse encontro num local aberto. Então, esse é um grande diferencial que a gente tem no Brasil. Ou seja, a primeira coisa a se lembrar na hora de falar sobre as festas de fim de ano é que, sim, é um evento de grande risco, é um evento com um potencial grande de ser de superespalhamento. Se possível, é bom evitar. Mas a gente entende também que o Natal, o encontro familiar, é uma coisa muito forte da cultura brasileira. E não adianta a gente falar, não faça isso. As pessoas vão fazer, independente de a gente falar, faça ou não faça. Então, a ideia é muito mais falar em algumas sugestões e dicas para fazer esse encontro ser mais seguro. A primeira dica que eu dou, que ela é muito importante, se você tiver condição, faz uma quarentena antes do Natal. Então, o Natal vai ser dia 24, dia 25. A partir do dia 10, tenta fazer uma quarentena de 14 dias. 14 dias é o período ideal para você fazer a quarentena. Então, já trabalha de casa, sai só para o essencial do essencial, de máscara o tempo todo, evita ao máximo contato com outras pessoas, se mantém 14 dias em quarentena. E aí, depois desses 14 dias, você vai e faz o encontro da família. E não adianta você fazer, todo mundo fazer e uma pessoa não fazer. Essa uma pessoa pode ser aquela que está contaminada e vai contaminar todo mundo. Então, o ideal é que todo mundo tente fazer essa quarentena de 14 dias. Ah, eu não posso 14 dias? Eu recomendo no mínimo, no mínimo, no mínimo 7 dias. Mas tem que entender que quanto menor tempo você faz essa quarentena, maior é o risco que você está se expondo e expondo as outras pessoas. Tá? Então, a minha sugestão é, primeiro, fazer uma quarentena de 14 dias. Se essa quarentena de 14 dias não for possível, aí a gente pode tomar outras medidas. Tem uma questão muito simples, que é, faz uma festa com menos gente. É uma questão matemática. Se você fizer uma festa com 30 pessoas, você tem a chance de ter 30 contaminados. Se você faz um encontro com 5 pessoas, no máximo você vai ter 5 pessoas contaminadas. Então, assim, deixa a festança com tio, primo, papagaio para o ano que vem. Né? É um ano atípico, não é um ano normal. Vamos só fazer aquela festa com os parentes mais próximos, só para matar um pouco a saudade. Não vamos exagerar, então o mínimo de pessoas possível é melhor. Outra questão importante, que nem eu falei, a principal via de transmissão é por aerossóis, que são ligados a eventos de superespalhamento. E esses eventos acontecem geralmente em ambientes fechados e mal ventilados com muita gente. Então, uma coisa importante é, se possível, procura um local aberto, bem ventilado, ao ar livre para fazer esse encontro. Então, eu tenho um tio que tem uma casa que tem um jardim. Ótimo, coloca a mesa no jardim e faz a festa no jardim. Evita ao máximo ficar dentro de casa. No quintal, tem um espaço aberto na garagem, na laje, mais ventilado. Se der para colocar a mesa na calçada, coloque, faz a festa na calçada. Se mora em prédio, tenta ver se consegue reservar a churrasqueira, o salão de festas, ficar no local aberto, bem ventilado. Se você mora em prédio e não dá para alugar churrasqueira, tenta fazer na varanda. Aquelas varandas gourmet que tem hoje em dia, né? Tudo mais. Dá para colocar uma mesa e tal. Se não for possível achar um local ao ar livre, abre todas as janelas, abre tudo. Abre todas as janelas, todas as portas, deixa o ambiente bem ventilado. Se possível, usa ventiladores para fazer a exaustão. Então, você pega o ventilador e não coloca ele para circular dentro de casa. Coloca a parte de trás dele virado para dentro de casa e a parte que empurra, a parte que o ar vai, para o lado de fora. Então, o que acontece? Esse ventilador vai puxar o ar de dentro, né, rico em aerossóis e perdigotos, e aerossóis contaminados, vai puxar esse ar e levar para fora.
quanto mais ventiladores você colocar fazendo isso, melhor, que aí você cria uma pressão negativa dentro de casa e o ar vai sendo renovado. Se tiver mais ventiladores, você pode fazer uma ventilação cruzada. Você pega uma janela oposta, coloca um ventilador puxando o ar de dentro para fora e outro ventilador puxando o ar de fora para dentro. E aí você vai ter um fluxo constante de ar sendo trocado. Então, muito importante focar muito na ventilação, né? Então, fazer um encontro com menos gente e focar muito na ventilação, focar muito nessas trocas de ar, ou melhor ainda, se puder fazer em espaço aberto. E aí também tomando cuidado sempre de manter o distanciamento, né? Não ficar muito próximo, tentar manter sempre uma distância um do outro, num local aberto, bem ventilado, né? Então, ao ar livre mesmo, tá? Ao ar livre, com pouca gente e mantendo o distanciamento, dá até para relaxar um pouco mais com relação à máscara, né? Ficar sem máscara por um tempo e ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso ainda, melhor seria ficar de máscara, né? Se você for fazer esse encontro. E assim, o ficar de máscara, principalmente quando vocês estão conversando. É muito comum a gente ver toda hora que o pessoal tá de máscara bonitinho, certinho, aí na hora de falar vai e puxa a máscara para baixo, né? E assim, esse é o maior problema, porque quando a gente está falando, a gente está emitindo mais perdigotos, mais aerossóis, mais gotículas. Então, é exatamente quando a gente está falando que a gente tem que ficar de máscara o tempo todo. E o pessoal tira porque, de fato, é um pouco difícil, o som fica abafado e tal, mas na hora do papo, da conversa, tá sempre de máscara, tá? Isso principalmente se você for fazer no ambiente interno. Aí um desafio é o momento de comer, porque, bom, né, não dá para comer de máscara. Vitor, Oi? desculpa te interromper. Antes de a gente entrar só nessa parte do evento propriamente, de quando as pessoas forem comer, só queria voltar num ponto que você falou de determinado número de pessoas a se juntar, a se reunir. É possível dizer um número, não sei, meia dúzia, 5, 10? É difícil falar um número, depende muito do ambiente que você tá. O que eu recomendo, assim, se você fizer um encontro onde você não consegue manter 1,5 m, 2 metros de todo mundo a maior parte do tempo, é muita gente já, né? Mas aí depende da ventilação, um local aberto, ao ar livre, até dá para vir mais gente, tomando os cuidados de distanciamento e tal. Um local, um apartamento, é melhor um número reduzido. O que eu falo é o menor número de pessoas possível, né? E aí vai de cada um, né? Vai de cada um analisar quantas pessoas é o menor número possível para eles. Mas não dá para cravar um número porque depende de muitos fatores, né? Uhum. Então, agora voltando exatamente para a parte, se houver, né, um encontro, a gente estava falando de como preparar o ambiente, um ambiente aberto, uso de ventiladores, também cada um com seu prato, com seu talher, com seu copo. E você estava falando agora no final da parte da alimentação, né, que é quando as pessoas tiram a máscara. Então, esse é o momento mais perigoso e, curiosamente, é quando as pessoas costumam a conversar. Você entre uma garfada e outra, vai trocando uma ideia, não é? Isso é um problema, porque não dá para comer de máscara, né? E a gente tem na nossa cultura a refeição não é só o ato de se alimentar, né? É o socializar, é o interagir, né? Talvez a gente tenha que fazer um pouco diferente esse ano, né? Por mais que seja tão forte a nossa cultura, o momento da ceia, da comida, cada um pega seu prato, vai para um cantinho, aumenta o distanciamento, fica cada vez fica mais distante um do outro, come rapidinho e volta a conversar. Eu sei que está longe de ser o ideal e está longe de ser o que a gente queria, mas um momento, são tempos únicos na história, né? É um momento muito fora da curva. Acho que a gente consegue passar um Natal assim, fazendo diferente, né? Então, eu falaria para tomar muito cuidado com esse momento da refeição. Se quiser aumentar a segurança, você pode fazer um rodízio, né? Então, cada um come uma vez e um acaba de comer, coloca a máscara, o outro come, né? Então, se você tem menos gente, sei lá, 3, 4 pessoas, faz um rodízio. Um come, coloca máscara. Aí o outro come, coloca máscara. Outro come, coloca máscara. E aí todo mundo está de máscara a maior parte do tempo,
né? Mas esse é o momento crítico e esse é o momento especial onde é importante manter o silêncio, né? Então, hora de comer, tira a máscara, come rapidinho, faz sua refeição, pouco papo, todo mundo no seu canto, quietinho. Depois coloca a máscara e conversa à vontade e tudo mais, né? Mas o momento da refeição vai ser um grande desafio que todo mundo tem que tomar muito cuidado. Eu também acrescento o consumo de álcool e da bebida, porque você vai ter que ficar tirando toda hora para beber, e à medida que você vai bebendo, ingerindo álcool, você vai ficando mais relaxado e perde um pouco a aderência à medida de prevenção. Então, você fica mais descuidado, deixa a máscara um pouquinho mais no queixo para dar um gole, o outro, um papo. Então, assim, eu não vou falar, não beba álcool, vamos fazer um Natal abstêmio, né? Porque não vai acontecer. As pessoas vão tomar o vinho, vão tomar a cidra, vão tomar a cerveja, mas só toma cuidado, assim, não abusa. Se você vê que alguém está ficando mais, já está um pouquinho mais alcoolizado e não está tomando cuidado, dá um toque na pessoa e fala, ó, puxa a máscara, toma cuidado. Né? Que nem eu falei, é meio chato, mas acho que mais chato é estar numa pandemia, né? Isso, acho que ninguém de nós imaginou que um dia ia passar por isso. Uhum. Perfeito. Antes da gente ir para agora para uma próxima, pensando nos dias após, né, o evento, o que ficar de olho, o que fazer quando os primeiros sintomas se manifestarem, queria só retomar com vocês de forma mais reduzida, assim, de forma mais resumida, melhor dizendo, esses elementos, esses pontos que você veio citando aqui para a gente reduzir o risco, né? Primeiro foi o que você disse de tentar fazer uma quarentena uns 14 dias antes do Natal. Aí depois tem a questão do espaço, tem que ser um espaço ventilado, se não for totalmente ventilado, usar os ventiladores. Ao ar livre é a melhor coisa. Né? Se não tem nada, não sei, pega um Airbnb no interior, né? E aí todo mundo... desculpa, isso é um negócio importante que eu esqueci de falar, que é as viagens. Eventualmente, a gente tem, por exemplo, alguém que mora em São Paulo e que vai fazer a festa de Natal em Belo Horizonte, não sei. Tenta sempre viajar no carro particular, tá? Evita ao máximo pegar ônibus, pegar avião, fazer transportes que você vai se aglomerar. E caso você tenha que pegar ônibus ou avião, a minha sugestão é que você faça a quarentena no local do destino. Então, se você está em São Paulo e a sua festa vai ser em Belo Horizonte, você viaja no dia 10, quarentena 14 dias em Belo Horizonte e aí faz o encontro, tá? Outra opção seria você quarentenar 14 dias em São Paulo e viajar no dia da festa. Né? Lembrar que existe um intervalo de tempo entre você se expor ao vírus, se tornar infeccioso e ter os sintomas. Né? Então, uma opção é você sair direto da rodoviária do aeroporto e ir para a festa. Mas isso ainda é muito menos seguro do que você quarentenar no local de destino. Né? Então, se for viajar, vai de carro, né? Evita pegar avião, evita ir para longe. E se for ter que fazer isso, quarentena 14 dias no local de destino. Uhum. Perfeito. Aí, além dessas, agora acrescentando essa da preferência a um transporte particular, a gente tem o uso das máscaras, né? Tentar o máximo possível. E eu gostei daquilo que você falou, tentar manter um turno, foi isso que você comentou? Um turno de cada um se alimenta uma hora? Para não ter todo mundo tirando a máscara ao mesmo tempo, né? Então, Tá. um come e coloca a máscara, aí o outro tira a máscara e come. Que aí sempre vai ter só uma pessoa sem máscara, então o risco já diminui bastante. Agora, todo mundo sem máscara ao mesmo tempo é um pouco mais perigoso. E aí, com a máscara, eu só queria reforçar que é importante não só usar a máscara, mas usar corretamente. Né? Assim, não só a questão de deixar o nariz para fora, que isso é bem óbvio, mas o erro mais comum que eu vejo é a máscara que fica com uma folga muito grande pelos lados e por cima. Né? Que a pessoa fala, a máscara, a ideia é que a máscara vá filtrando os aerossóis que você vai emitindo. Se você tem uma abertura muito grande pelos lados, isso tudo vaza. Né? Então, a máscara perde muito da eficiência. Então, ela tem que estar bem fechadinha, bem justinha no rosto. Pessoas do grupo de risco ou que convivem com pessoas do grupo de risco, eu recomendo fortemente usar a máscara PFF2, que é o padrão brasileiro da N95. Lembrando que a N95 é o padrão americano, não tem no Brasil, né?
No Brasil chama PFF2. No começo, ela estava em falta mesmo, mas agora a PFF2 normal, não a hospitalar, já está com estoque regularizado. Você consegue encontrar na internet por R$ 5, R$ 4 a unidade. Né? Então, é até mais barato que máscara de pano, ela é mais barata, mais confortável, protege infinitamente mais, pode ser reutilizada. Né? Então, para pessoas de risco, ou você vai conviver com pessoas do grupo de risco, usa uma máscara PFF2 e deixa ela bem ajustada no rosto. Toma muito cuidado com o uso correto dela. Uhum. Beleza. E agora, Vitor, pensando nos dias seguintes, tanto ao Natal quanto ao Ano Novo, queria que você comentasse, por favor, quantos dias, mais ou menos, os primeiros sintomas começam a aparecer e o que fazer se eu começar a me sentir indisposto, com um pouco de febre. Bom, a gente tem... Vamos supor que alguém se exponha ao vírus hoje. Né? Hoje a pessoa se contaminou. Ela não se torna infecciosa, ela não consegue transmitir para outra pessoa imediatamente. Entre a primeira exposição e o início do período infeccioso, vai em média de 2 a 3 dias. Né? Então, você vai ter 2 a 3 dias entre a primeira exposição e a infecção. E aí você vai ter mais 2 a 3 dias até o início dos sintomas. Então, entre você se tornar infeccioso e você começar a ter sintomas, você vai ter em média 3 dias. Esse é o período chamado pré-sintomático, é o período de maior carga viral no corpo e é o período mais infeccioso. Então, esse é o grande problema da COVID. O momento que a pessoa mais consegue transmitir, ela não tem ainda nenhum sintoma, ela nem sabe que ela está com o vírus. Né? E aí, depois da exposição, em média, 5 dias, a pessoa começa a manifestar os primeiros sintomas. Né? Então, febre, tosse seca, cansaço, dor no corpo, perda de olfato e paladar. E aí, assim, a partir do momento que você ter sintomas compatíveis com a COVID, entrar em contato com o seu médico e entrar direto em isolamento. Tá? Isolamento total, ficar no seu quarto, num cômodo de preferência, se viver com mais pessoas, usar máscara o tempo todo, deixar janelas abertas o tempo todo, tá? E aí conversar com o médico para avaliar os sintomas, ver de fazer o teste, mas você tem um intervalo de tempo, né, entre a exposição, o período infeccioso e o surgimento dos sintomas, não é? Por isso que eu falo, se você for ter que viajar, uma opção é você viajar no dia da festa, porque mesmo se você se expor nesse dia, você ainda não vai estar infeccioso. Né? Só que assim, se você for, então eu vou viajar e ficar 3 dias com a família, não adianta, né? Aí você vai acabar passando. Então, assim, se você for viajar no dia, é fazer o Natal embora, né? E voltar para casa. Sim, perfeito. Aproveitando essa ponte agora com a viagem, só retomar aqui que a gente recebeu uma pergunta do Alexandre Rico. Ele quer saber, dá para dizer que viajar de avião é mais seguro do que viajar de ônibus? É difícil. Assim, os aviões, eles têm sistemas de filtragem de ar com filtros de alta eficiência, que é chamado HEPA. Né? Então, o ar está trocando lá bem rápido. Bom, o que as empresas de aviação dizem é que eles fazem troca a cada 3 minutos. Você tem o ACH, que é o Air Changes per Hour, de 20. Do recomendado é 6. Então, o avião em si parece ser um ambiente razoavelmente seguro pelas trocas de ar constante. Né? Então, mesmo se tiver aerossóis acumulando, isso vai sendo filtrado. Só que o problema não é só o avião, né? Você tem o aeroporto, você vai fazer o check-in, vai despachar mala, vai passar pelo raio-x, vai passar pelo embarque, desembarque. Todos os momentos de aglomeração, né? Em ambiente fechado. Então, assim, eu não sei dizer. Assim, o avião em si é mais seguro, mas tem toda a questão do aeroporto que vai estar lotado também, que é um ambiente de risco, né? E ônibus a mesma coisa. O que eu recomendo é, assim, quem vai pegar ônibus, avião, usar a máscara PFF2 o tempo todo. Né? É a única máscara que realmente garante a segurança de quem está usando. Isso se ela for usada de forma correta. Também não adianta usar ela toda torta, né? Tem que deixar ela bem ajustada, bem vedada. Quem tem barba tem que tirar a barba para usar a PFF2, que senão ela não veda. Né? Então, são todos esses cuidados que têm que ser tomados para usar essa máscara. Uhum. Então, aí, depois, agora voltando àquele assunto nos dias após o evento,
Aí os primeiros sintomas começam a manifestar, e o ideal, além de eu já entrar em quarentena, é eu ligar para os meus familiares, avisar, eles devem fazer quarentena também? Como é que funcionaria? Sim. É ideal que você entre em contato com todas as pessoas que você teve contato próximo, né? E falar para as pessoas se quarentenarem, mesmo se elas não tenham sintoma, né? Falar para elas ficarem em quarentena por 14 dias. Na verdade, teoricamente, isso deveria ser feito pelo governo, né? Esse rastreamento de contatos, de saber quem está contaminado e entrar em contato com os outros. Mas isso não está Uhum. sendo feito, né? Sim. O Brasil simplesmente abriu mão dessa estratégia. Então, eu acho que é de bom tom, até por uma questão de respeito com as outras pessoas também, né? Porque ninguém quer ser responsável por contaminar outras pessoas. Então, a partir do momento que você soube que teve contato com alguém, acho que todo mundo vai, de maneira voluntária, tentar se proteger e proteger outras pessoas também. Então, é de bom tom que você avise outras pessoas que você teve contato quando você tiver sintomas, né? Uhum. E pensando agora num espectro mais amplo aqui do calendário, e digamos que esses eventos de final de ano, Natal e Ano Novo, eles se reflitam de alguma forma em mais casos, mais internações. Quando que costuma aparecer isso no sistema de dados do público, do governo, privado, enfim, 15 dias mais ou menos, não é? A gente demora uns 15 dias até ver um aumento nos casos, né? E até ter esses casos registrados, e mais um tempo até você ter um aumento nas hospitalizações, eventualmente óbitos. Tem uma dinâmica da doença mesmo, né? Então, a pessoa que está sendo exposta hoje, ela tem algumas semanas até eventualmente ser hospitalizada. Então, é uma coisa que a gente tem uma inércia de uns 14 dias nos casos e um pouco mais para hospitalizações. Uhum. Então, se Mas aí, houver algo... assim, depende muito dos testes serem feitos e dos sistemas serem atualizados. A gente tem um problema muito grande com isso no Brasil ainda, né? A gente tem um atraso muito grande com relação a isso. Uhum. Mas, assim, se fosse... pensando nos jornalistas aqui que estão acompanhando a gente sei lá, voltaria a ter uma atenção maior aos dados lá pensando nessa coisa de novo, das festas, lá para o dia 15 de janeiro, 20 de janeiro, se tiver alguma modificação que os dados peguem, vai aparecer por volta dessa data, né? 15 e 20 de janeiro, mais ou menos. É entre a segunda e a última semana de janeiro que esses dados vão começar a aparecer, mas ainda, mesmo em fevereiro, a gente pode estar vendo resquícios disso ainda. Uhum. Perfeito. Só uma dica que eu esqueci de falar, que muita gente tem essa questão de, não pode tocar, não pode abraçar, não pode cumprimentar, não pode... E assim, é muito difícil. Uma festa de Natal com todo mundo que você ama, próximo, que você não vê às vezes há muito tempo. Se você já está fazendo a ceia e o encontro, né, vocês já estão se reunindo, o abraçar não vai trazer nenhum risco extra, Tá. tá? Então, assim, é importante que durante o abraço vocês não tentem manter em silêncio, né? Não ficar falando. Tentem ficar de máscara o tempo todo, né? No momento do abraço. Mas dá para abraçar. Você não vai ter nenhum risco extra com isso, né? A gente é até uma coisa cruel assim, você encontrar as pessoas e não poder tocar e sentir elas, que é uma coisa tão forte da nossa cultura, né? Até com a questão que aconteceu que ainda acontece hoje, que quando a gente tem um óbito da Covid, você não tem um funeral, e assim, isso deveria ser o último dos últimos dos casos, né? Você não poder fazer uma despedida é uma coisa muito cruel e um pouco desumana. Então, é um tipo de coisa que, assim, o abraço, ele é importante, ele é parte da nossa cultura, ele é parte da nossa identidade humana, né? Então, eu falaria só para tomar cuidado, né? Usa máscara, se protege, fica em silêncio, mas vai lá, abraça, né? Troca carinhos com quem você ama. Isso faz parte de ser quem nós somos, né? Uhum. Abraça mais de máscara, então. Abraça de máscara e quietinho, né? Sem não ficar gritando, quanto tempo e tal. Não, quietinho, numa boa, vai lá, abraça. E é isso, né? Perfeito. Vitor, só fazer uma ponte com o assunto das máscaras de novo, que a Leidna da Silva que mandou a pergunta, o tempo de troca das PFF2. Quanto tempo a gente fica com a máscara para trocar?
Não, a PFF2 dá para ficar por um turno inteiro de trabalho, 8, 10 horas, que é o tempo que os profissionais de saúde ficam com ela, né? O importante da PFF2 é você observar se ela não está úmida. Então, por exemplo, se você está num lugar muito quente correndo para pegar o ônibus, vai dar 1 hora de uso, se ela já vai estar úmida. Você vai ter que trocar. Agora você vai ficar no escritório trabalhando o dia inteiro. Você consegue ficar 8, 10 horas com ela, né? O importante é ver se ela está úmida. Estando úmida, você coloca ela para secar, né? Deixa ela uns 2, 3 dias secando. Não pode deixar ela no sol direto, e não pode lavar. Em hipótese alguma, pode lavar a PFF2. Nem com água, nem com álcool, nem com nada. Deixa só ela secando, né? E se tiver úmida, você troca e coloca outra. Uhum. Então essa máscara eu nem álcool de espirrar, de spray eu passo nela. Só Nada, deixo. nada, nada. Se molhar, tem que ir pro lixo, né? Ela perde a eficiência dela. Né? Tá. Então, depois que você usa, deixa ela descansando num local seguro, que ninguém vai ficar encostando o tempo todo, deixa lá uns 2, 3 dias, né? Se tiver algum resquício de vírus, nesse tempo ele já vai desativar, né? Ah, E aí, depois de uns 3 dias, você volta a usar ela. Dá para usar ela, essa máscara, ela pode ser, ela não só pode, como eu recomendo que todo mundo reuse. Se todo mundo pegar a máscara, usar uma vez e jogar fora, vai faltar, não tem jeito, né? Então, eu recomendo que todo mundo reuse a PFF2, tomando os cuidados de verificar o estado da máscara. Então, se tiver algum rasgo, se tiver algum dano, se o painel da máscara estiver soltando, você descarta. Mas o mais importante para observar a durabilidade da máscara é o elástico, aquele elástico que vai aqui atrás. A máscara ela tem que ficar bem ajustada e bem firme no rosto, né? O diferencial da PFF2 é muito mais a vedação que ela dá no rosto. Então, se o elástico começar a ficar frouxo, você vê que ela não está aplicando uma tensão no rosto, aí é hora de trocar. Né? Da minha experiência, todas as vezes que eu tive que descartar uma PFF2 foi porque o elástico estava frouxo e ela não fixava direito mais no rosto. Mas ela pode ser usada por várias vezes. A gente está se encaminhando aqui para o final, Vitor, mas antes a gente recebeu mais 2 perguntas também sobre essa parte de máscaras aí, né? Uma da Aline, ela está sabendo das máscaras caseiras, aquelas de pano, se essas recomendações, quais são as recomendações, se essas que você deu da PFF2 servem, né? E também o Alexandre Rico perguntou aqui sobre os face shield, aquelas máscaras que tem uma barreira aqui assim de acrílico, de plástico, se os face shields podem ajudar na contenção das gotículas e dos aerossóis. Bom, primeiro com relação à máscara caseira, o mais importante é ser bem ajustada ao rosto. Não ficar aquela folga aqui, deixar ela bem justinha, né? É bom aquela que tem um clipe aqui, um metalzinho para você ajustar no nariz, uma que cobre aqui até o lado, cobre o queixo também. Eu costumo recomendar as máscaras que você prende na nuca, porque você consegue aplicar maior tensão e deixar ela mais justinha, na orelha ela acaba machucando. Então, e além do ajuste, eu dou 3 dicas práticas para a máscara caseira. A primeira é você pegar a máscara e olhar contra a luz. Se você conseguir ver a luz passando por entre o fio da malha, é sinal que a máscara é melhor pegar uma máscara mais grossa, com a malha mais fechada. Né? O segundo teste é você usar a máscara como barreira e tentar apagar um fósforo ou uma vela. Se você conseguir apagar muito fácil, a máscara já não tem uma qualidade tão boa. E a terceira é pegar um sprayzinho de água e borrifar o sprayzinho contra a máscara. Se você vê que as gotículas estão passando, melhor pegar uma máscara mais grossa, de qualidade melhor. Então, olhar o ajuste e olhar a qualidade da máscara, mas o mais importante é o ajuste. Ela tem que ficar bem justinha, não pode ter vazamento, ajustar bem no nariz e nos lados. Esse é o ponto mais importante. Com relação ao face shield, o face shield não protege com relação a aerossóis. Você nunca, em hipótese alguma, pode usar só o face shield sem máscara. Ou aquela máscara que a Joyce estava usando no debate, que é um pedaço de plástico. Isso não protege nada. Isso é um absurdo que isso seja permitido vender, na verdade, né? O face shield, ele é uma boa proteção para os olhos, né? Para proteger os olhos das gotículas. Para profissional de saúde é uma boa, porque sempre contato com o paciente, tem fluidos corporais do paciente, e aí geralmente as máscaras PFF2 não hospitalares, elas não têm resistência a fluido. Então, se cair um fluido na máscara, você tem que descartar ela. Né? Então, o face shield é bom para profissional de saúde. Agora, para uso no dia a dia, no cotidiano, ela protege de gotícula,
Então, se alguém sem máscara falar e uma gotícula voar no seu rosto, o face shield protege, mas para aerossol ele não tem muita eficiência, né? Os aerossóis conseguem vazar por baixo e pelos lados do face shield. Uhum. Perfeito. Vitor, estamos nos encaminhando para o final aqui. Queria lembrar a todos que estão nos acompanhando que o vídeo vai estar disponível no YouTube depois, assim como um recap, um texto com os principais pontos da nossa conversa, tudo lá no fórum de reportagem sobre a crise global de saúde. Vitor, tem alguma coisa nesse contexto de festas, de transmissão de Covid-19 que eu não te perguntei e você acha relevante comentar? Acho que não, acho que a gente conseguiu cobrir todos os pontos mais importantes e, enfim, só reforçar que é um evento de alto risco, tá, gente? Infelizmente, eu adoraria que não fosse, adoraria que a gente pudesse falar, não, vamos lá, se reúne tranquilo, mas são exatamente esses eventos que estão fazendo a pandemia crescer no hemisfério norte, né? Então, assim, é uma coisa para se tomar muito cuidado. E a gente está dando essas dicas de como fazer justamente porque a gente sabe que, independente da gente falar que sim ou que não, as pessoas vão fazer por ser uma parte da nossa cultura. Então, assim, tomem muito cuidado com essas festas. Elas têm um risco enorme, né? Então, o máximo de cuidados que vocês puderem fazer é melhor. Eu acho que ninguém aqui, no pior dos pesadelos, quer uma situação em que a sua festa de Natal contaminou a família toda, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que ninguém deseja. Então, por isso mesmo, vamos tomar todos os cuidados, que assim não é nenhum absurdo, né? Usar máscara, local aberto, ventilar o espaço, manter distanciamento, né? Mas assim é um deslize para você ter uma contaminação. Então é sempre bom estar muito atento e pensar com muita cautela todos esses protocolos. Maravilha. Aos participantes, queria agradecer, também lembrá-los que a gente vai mandar por e-mail uma pesquisa, se vocês puderem responder, por favor, a gente sempre vai nos basear nessa pesquisa, nas suas respostas e comentários, para moldar e preparar os próximos webinars. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo, até a próxima, e a todos que participaram, muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.